apresentámos o trabalho que era o Filho de Deus, fomos a Elvas e não foi a nossa melhor prestação, confesso, mas tivemos a menção ouro. Lembro-me que o impacto foi tão grande porque ninguém fazia o que a gente faz. E pronto, e foi efetivamente algo que marcou a nossa ida para a parte federada. E nesse ano, quando foi na gala do Portugal Gym, eles tiveram passagem automática, e na gala do Portugal Gym, quando se faz a disputa pela menção diamante, eu sei que eles foram um dos finalistas. Pronto, foram um dos que estiveram em cima da mesa. Nós sabíamos que não, obviamente, mas já foi muito bom saber que havia essa possibilidade de... Eu não sei, eu acho que foi a Helena Beatriz, que lançou para o ar, fazer o Filho de Deus é que era, assim com uns trajes todos, os rapazes assim todos despidos e não sei o quê, mas foi assim numa brincadeira. E pegou. E então houve um ano em que o trabalho, em 2010, o trabalho acabava com a... Eu estava, na altura, não havia a facilidade de ser ao YouTube pesquisar músicas, essas coisas, a net era muito mais lenta, a gente passava uma eternidade para ouvir uma música e os dados gastavam-se bastante na altura, o plafond da net. E então eu ia muito para a FNAC ouvir lá, punha as colunas, os fones e punha-me a ouvir. E cheguei aqui um pouco naquela do desafio, um pouco a brincar com a história, um pouco a ridicularizar a situação. O que é certo é que eles alinharam. Tinha aqui um grupo de meninas também especial, que era a Sara Ferreirinha, a Marisa Marques, a Cristiana, a Isabel, a Luísa, que às vezes passaram, não, acho que é assim, mas depois alinhavam. Não, eu acho que não. Era uma coisa diferente. E ter que usar uma coisa na cabeça, acho que não aceitámos muito bem, mas depois foi muito desafiante e correu bem. E então brincaram com a situação, a brincadeira. Um dia apareço aqui com uma touca, meto assim umas frutas que havia ali, umas frutas plásticas, artificiais. E então meti assim a coisa e entrei aqui, brinquei, e o que é certo é que a coisa pegou. Nós não tínhamos um tema específico, eu lembro-me que a primeira música era uma música dos Queen e que a última música era o Tico Tico do Fumba. Eu lembro-me por causa das toucas, sempre foi assim um problema para nós. Quando o professor Duque sugeriu a ideia de uma touca, nós torcemos todas o nariz ao início, não estávamos nada a ver pôr uma touca na cabeça. E pegou de tal forma que eles marcaram, esse trabalho marcou por causa disso. Foi a nossa touca dos frutos, que deu muita polémica também. Nós, em relação aos outros grupos, nós sempre fomos, assim, não quero dizer os coitadinhos, mas vinham sempre ter connosco a dizer que ia tudo correr bem. Mas nesse ano em específico, nós fomos campeões distritais e houve a nossa relação com um grupo específico não ficou assim muito bem. Não pela nossa parte, mas pela injustiça deles. Foram muito mal criados connosco e a partir daí sempre foram muito maus connosco. E essas toucas foram elaboradas por nós, pelo professor Duque e por alguns alunos e mães. Às nossas mães até. A touca é uma touca de natação, normal, e depois as frutas e estes tecidos foram aplicados através da costura, foram cozidos à mão. Não gostaram nada, eu sei que houve confusão depois em termos de Facebooks e conversas, que acharam que nós não deveríamos ter ganho. Claro que isto dá para tudo, houve muita gente que elogiou, mas, por exemplo, houve um vídeo numa equipa com quem a gente costuma concorrer, que fizeram até um vídeo, está no YouTube, a gozar com as toucas, mas foi nesse ano que ganhámos o primeiro campeonato regional, por isso é que também gozaram. Mas pronto, e foi daí que veio um pouco a história de interpretar um tema. Pronto, houve um cenário, uma estrutura que se danificou e na altura pediram-me para se eu podia ajudar a consertar e ajudei a consertar. Entretanto, foi preciso um outro para fazer uma das outras paredes da câmara de gás e foi aí que comecei a fazer alguma coisa para a ginástica.
Não é fácil. Então, o que é que eu, já quando foi do rapaz do pijama às riscas, eu fiz em casa com outro tecido para não estragar os tecidos deles, porque aquilo é tudo contado, não é? Fiz um tecido velho que eu tinha lá, para exemplificar e para ver se realmente podia. A partir daí, avançamos para o resto e acho que tem dado resultado. E na altura isso foi mais um trabalho, porque assim, eu nunca fui muito de... Pronto, sempre fui ligado à parte de manutenção e bricolagem. E ali foi uma coisa que quase, um cenário para pronto, quase do carnaval, de cenários de carnaval, fazer ali um boneco. E pronto, até foi aí que eu fui buscar algumas ideias, mas lá está, tinha que ser uma coisa muito leve, de prática, fácil de desmanchar e fácil de transportar, não é? Porque tinham que se deslocar para vários sítios, e às vezes nem, com os carros próprios, inclusivamente. Havia uma estrutura assenta em fatos, cenários e adereços com o qual eu poderia colaborar. Então, nessa altura, disse ao Duque, que não era nenhuma profissional, desenrascava, gostava de costura e desenrascava umas coisas, que se ele precisasse eu ajudava. Pronto, e foi logo no primeiro ano, comecei por forrar uns arcos para fazer de pratos, depois fiz os fatos dos lobos, pronto, fui fazendo assim umas coisitas. Foi uma forma, já que o meu tempo de ginasta tinha passado, foi uma forma de eu ver as meninas e sentir que também não estava lá, mas que também contribuía com alguma coisa. E andámos ali num processo ali de umas semanas a pintar o fato aqui e acolá e não está bem, não sei o quê. Acho que foi o fato que mais deu trabalho a fazer, porque nós normalmente mandamos o fato, vem um molde e depois temos que pôr brilhantes, isto e aquilo, mas foi aquele fato que nós criámos de raiz. E achei engraçado também aí, esse ano também talvez tenha marcado, para o professor Duque mais, a coisa de desenhar fatos, de ser ele a fazer os modelos dos fatos, mediante aquilo que ele queria, mediante a imagem dele. Porque, por exemplo, nesse ano foi quando ele também desenhou o meu fato de par misto. Foi com a Joana Francisca, a nossa Juca. Tem um valor muito sentimental, porque foi um fato que vinha sem nada, todo vermelho. Ele disse-me: Rodrigo, eu vou fazer o teu fato, vou desenhá-lo e depois tu vais-me dando os pormenores. Está bem, se não está, o que é que tu queres que eu mude, o que é que tu não queres que eu mude? Mas foi tudo feito, desenhado e pintado pelo professor, até porque é um fato com tinta. Nós não conseguimos lavar o fato na totalidade. Nas funções da Dona Margarida cabe um pouco de tudo. Ela é sempre a primeira a chegar à escola, trata dos equipamentos de ginástica, vai aos correios, mas o melhor é deixarmos ser a própria Dona Margarida a contar-te tudo. Os fatos são entregues a mim, não é para lavar. Lavagem à mão. Onde é que eles se lavam? Não é em tanque nenhum, é simplesmente num lavatório das casas de banho. Porque não pode, tem de ser mesmo esfregado, pode-se dizer gentilmente, portanto é o que disse, com cuidado, por causa destes brilhantes que tem. Se há atuações portanto, com mais frequência, por exemplo, há hoje uma, daqui por 2 ou 3 dias há outra, temos que acelerar o ritmo, não é? Portanto, pega-se num qualquer, depois também seca, buscar sabão. É uma coisa que eu gosto de lidar com crianças, porque eu comecei numa primária. Primária é essa, antes do 25 de Abril. Isso é bem diferente. Que eu não era 8 horas que estava na escola, eu estava 12 e 13 horas. Agora está a chegar a senhora, não pode vir para a máquina para lá. Diga, Sr. Professor. Olha, eu precisava que lavasse estes fatos para amanhã. Tão depressa? Ai, valha-me a Nossa Senhora, poça. Como é que isto se vai secar, professor? Isto é rápido, a Margarida faz milagres. Está bem, eu faço milagres, faço. Quando tenho que os fazer. Mais nada? Veja essa bem, vamos fazer os possíveis, vamos. Que eles amanhã voltam. Está bem, está bem.
Portanto, há coisas aqui que já precisam é de costura, não é? Está aqui um. Com linhas a fugir e a máquina não apanha nada disto. Vamos ver como é que isto vai resolver. Eu sou funcionária desde agora 35 anos. Não. 36 anos de serviço. 36 anos de serviço. No dia 8 de janeiro. Nós somos sempre jovens. Podemos ter muita idade, mas lidar com crianças somos sempre jovens. Portanto, a nossa juventude, não é? Estamos a lidar com crianças pequeninas, somos pequeninos como eles. Portanto, para mim, é isto que eu vejo em mim. Porque vamos aprendendo e eles vamos ensinando muitas coisas. Pronto, vamos levar isto à lavandaria? Venho pôr a máquina a lavar, para lavar, e depois ver o que é que posso fazer para ela estar pronta para amanhã. Está tudo ok. Ter pais fantásticos, que para além disso se preocupam em a gente vai ajudar-os a montar e ajudar-os a desmontar e a gente vai se preocupar em fazer os cenários com eles e fazer os fatos com eles, que é para partilhar esta experiência toda. Isto são as pequenas interações que vão ficar depois, não é só ginastas e pais, é os filhos com os pais. Eu vou ajudar a minha filha a fazer o fato. E depois engraçado é que ajuda a filha e depois ainda é capaz de ajudar a filha do outro. É tal coisa. Nós não estamos aqui a fazer ginástica, é um grupo. E a família está incorporada nesse grupo, faz parte. É importante haver esta união, estas coisas. E então lançou-se assim o desafio de criar assim uma coisa diferente, lançou-se fazer um tema mesmo da história, uma história, pronto. E então eu criei um tema que era o casamento. Então foi todo o percurso, desde da cerimónia em si até à lua de mel. Pronto, e foi algo que me deu muito gozo fazer. Foi o trabalho que marcou a viragem, o assumir que nós trabalhamos sobre, construímos as nossas rotinas de acordo com um tema. E eu tenho de fazer uma coisa com eles que acho que tem sido bastante produtivo, que é, nós juntamos todos no auditório, numa sala, e vemos o filme, ou várias possibilidades, e é um trabalho um pouco em conjunto. Eu peço sempre sugestões e cada um diz, por exemplo, como é que faria. Eu chego ao fim do filme e digo assim, então como é que vocês construíam a rotina? E surgem ideias, às vezes pormenores, que até a mim me escapam. Foi assim um trabalho muito difícil de construir, porque eu, quando dava conta, envolvia-me naquilo, emocionalmente envolvia-me, estava a viver as coisas, e depois era preciso pedir aos miúdos para interpretarem as coisas, e foram miúdos fantásticos. Houve aí um treino que eu tive que sair para o balneário, porque a capacidade de interpretação deles estava assim, ao rubro mesmo, fantástico mesmo, brutal. Eu digo que foi uma prata, muitas vezes a gente brinca, a prata escandalosa. Mas foi quando eu vi o pavilhão de Odivelas ao rubro, o pavilhão em pé a bater palmas e o pavilhão a fazer, a assobiar contra a menção que estava a ser dada. Engraçado que essa menção teve precisamente o lado contrário. O que é que uma coisa de má pode trazer de tão bom? E trouxe. Eu mesmo assim digo que o bom foi fantástico. Foi quando o grupo deu o salto, porque como toda a gente falou da injustiça que foi, toda a gente começou a querer-nos lá. Nunca recebemos tantos convites. E então fomos convidados para ir, fomos. Até nós estávamos a achar estranho esta projeção que tivemos. Eu lembro do júri, levantou-se a bater palmas em pé. Mas o que se viveu lá não foi a questão da menção, foi a questão da injustiça que eles sentiram. Foi as pessoas fazerem-lhes ver que eles iam ter uma menção, que tinham sido extraordinários, e depois aquilo que disseram não correspondeu à realidade. Essa é daquelas coisas que a gente não vai esquecer nunca. E eu, então, não mesmo, porque lá está, ser capitão de equipa tem coisas muito boas, depois também tem uma coisa muito má, que somos nós que estamos a dar a cara naquele momento e a receber os prémios. Como era a segunda vez que nós lá íamos, e nós íamos com um trabalho que nós achávamos a um nível bem superior ao anterior, no qual nós já tínhamos tido um ouro, nós fomos naquela de só se nos parar o cérebro é que nós não trazemos o ouro para casa. Sempre com aquela coisa de
não tomem nada como garantido e não se esqueçam que nós vamos lá para divertir, para nos divertirmos a fazer aquilo que nós gostamos e para pensarmos a nossa mensagem. Ok, mas sempre com aquela coisa de nós sabemos que somos capazes. E acabamos a nossa atuação da melhor forma que eu me lembro. Acho que nunca acabámos uma atuação de uma forma tão forte, que foi um silêncio e de repente assim uma imensidão de gente levantada, a bater palmas, alguns a chorar, nós conseguimos ver aquilo tudo, aos gritos. Vocês são espetaculares, vocês isto, vocês aquilo. E nós deparámos-nos com o júri que estava de frente para nós, boquiabertos, algumas sem reação, a chorar, outros eufóricos, completamente, e o último, o júri que eu me recordo, que esse eu estava assim mesmo de frente para ele, que foi aquele que estava assim mais calmo, de repente levanta-se, manda os papéis todos para o chão e diz: isto sim é ginástica. É sim, para nós é difícil, mas acho que o mais difícil é para eles. E aconteceu-nos. Pronto. Aconteceu-nos, marcou-nos, quer a nós pais, quer a eles, mas acho que marcou-os de uma forma positiva, porque eu acho que a partir daí as coisas têm corrido tão bem, que eu acho que isso já foi superado. Eu acho que eles não se apercebiam bem da parte de história por trás, ou porque é que as pessoas não gostavam do trabalho, e se calhar achavam um bocado que não gostavam de nós ou da ginástica que nós fazíamos, e não percebiam que era por causa do tema e que tudo aquilo que poderia representar. Então aí, se calhar, houve um momento mais de explicação, e ao longo desse ano, principalmente o Pijama às Riscas, que se explicámos, e sim, acho que os mais novos são às vezes os que são mais frágeis, ou pelo menos não têm tanta capacidade de disfarçar e que mostram mais. E aí sim, acho que os mais velhos são muito importantes para dar exemplo, para estar ali a apoiá-los e sobretudo dar o exemplo. Pronto, ficámos tristes, é verdade, mas como na semana seguinte tínhamos o campeonato regional, acho que nós só tínhamos que nos preparar nisso, pensar só nisso e não pensar o que é que aconteceu antes. O primeiro balanço com os meus miúdos no pavilhão, os miúdos estavam muito incrédulos. E eu disse-lhes: vamos lá, aquela postura que o treinador tem que ter, sempre sério, e eu: vamos lá, não pode ser assim. Mas eles estavam destruídos, aqueles meninos. Mas eles próprios se aguentaram. E eu tive um dos meus ginastas, na altura, que era meu ginasta, que assim que os colegas foram para o balneário, ele escorrega pela parede e, coitado. Então começa a chorar assim desalmado, a dizer que tinha sido a pior experiência da vida dele. Mas porquê? Porquê? Não percebo. Depois da reação que nós tivemos, da reação que nós vimos, eu estava de frente, eu dizia-lhe: eu vi, ninguém me contou, eu vi. Porquê? Eu dizia-lhe: tens ideia do que foi estar ali embaixo, as pessoas todas olharem para mim, e eu receber uma menção que eu sabia que não era justa, ia ter que receber a sorrir? Eu sei, e eu estava mal, eu só lhe dizia: não sabes, eu não quero voltar lá a ir, eu não quero ser capitão da equipa, se é para isto eu não quero, se é para ter que enfrentar estas coisas assim eu não quero. E ele não sabia o que é que me ia dizer, eu fui-me embora, para o banho. Mas foi aí que eu ganhei um filho, como eu digo. Então eu juntei toda a gente no autocarro ao fundo, e estavam todos ao pé de mim, e eu fui-lhes pedir desculpa por ter escolhido um tema que os destruiu, não é? E pedi-lhes que, se eles tivessem consideração por mim, que não desistissem de fazer ginástica e que a gente ia tentar lutar. Eles tinham um campeonato regional na sexta seguinte. E eu pensei: pronto, já não é que a gente anda aqui para ganhar nada, mas já os perdi. Não, e que funcionou ao contrário, conquistei-os aí outra vez. O treino de segunda-feira em que nós entramos, todos, ia ser um treino difícil, nós já sabíamos, as pessoas, notava-se, ninguém queria fazer nada. E até que chegam então os nossos pirralhos, mais pequenos, o Lourenço, o Vicente, tinha a Matilde, que eram os mais novinhos, tinha o Tiago,
e nós estávamos a trabalhar umas coisas com eles anteriormente ao campeonato em Lisboa. Eu agarrei e disse: vocês os dois hoje, nomeadamente o Lourenço e o Tiago, que estavam um bocadinho mais avançados nisso, vão sair daqui a fazer rodada 2 flicks. Não, eu não quero, não. Eu sei, mas vão sair daqui a fazer rodada 2 flicks. E alguém vai fazer isto, e alguém vai fazer aquilo, e alguém vai sair daqui a fazer aquilo. Toda a gente me ignorava, pois, como é óbvio. E eu acho que nem treinei nesse dia, só me dediquei a fazer aquelas coisas. E pronto, foi uma conversa algo difícil, mas aqueles meninos disseram assim: não, nós temos muito orgulho daquilo que fazemos e vamos continuar a fazer da melhor forma. Então pronto, vamos lá, contam comigo para a frente. Se vocês têm orgulho naquilo que estão a fazer, vamos lá, contam comigo, que eu estou cá com pedra e cal. E eu agarrei-os outra vez aí. Valeu totalmente a pena e se voltasse atrás no tempo voltava a dizer que sim. Acho que foi o grande pulo para nós, foi esse tema. Pela polémica e porque realmente houve pessoas que não gostaram, mas houve pessoas que adoraram e isso foi o que nos deu a dar o salto, eu acho. Foi aí que nós agarramos, chegamos ao fim do treino e dissemos: não está nada perdido. Esta malta voltou outra vez a ter aquele espírito. Tanto que esse vídeo depois foi publicado, logo no dia, e o professor fez um texto enorme a dizer que se nós achávamos que o sol tinha nascido no dia anterior para irmos ao Gym for Life e que se tinha posto, hoje voltou a nascer. Porque nós temos um campeonato regional na sexta-feira e hoje na segunda demos mais um passo. O passo mais importante, que foi enfrentar uma derrota e dizer assim: vamos lutar, não interessa, já está, já fica, sabemos que não vai desaparecer, mas siga. Ganharam tudo o que havia para ganhar, ganharam o regional, a ginástica do grupo e a acrobática ganharam tudo, foram extraordinários. Eu disse ao fim daquele regional: este é o meu grupo, porque eles meteram para trás tudo e souberam ultrapassar as dificuldades, souberam lutar, souberam ter uma dignidade. Eles foram dignos, eles foram um grupo que sofreu, mas mesmo assim souberam dar a volta. Eu digo, ali foi o passo para a frente, tem sido assim absolutamente espetacular a volta que eles deram àquilo.